Olá pessoal, vamos iniciar agora a unidade 3 da disciplina de Instalações de Refrigeração e Ar-Condicionado 1 do curso técnico em refrigeração. Nessa aula vamos abordar os fluidos refrigerantes e também alguns conceitos relacionados à psicrometria. O fluido refrigerante a gente inicia pela definição. Ele é o fluido de trabalho dos sistemas de refrigeração, ou seja, é o fluido que passa pelos processos do sistema de refrigeração. Ele vai no evaporador receber calor do ambiente que é refrigerado. Quando ele atravessa o compressor, ele vai ser comprimido até atingir uma temperatura acima da do ambiente externo. Quando ele atravessa o condensador, ele vai rejeitar calor para um ambiente externo, se condensando. E depois, na saída do condensador, ele vai passar pelo dispositivo de expansão, onde ele vai expandir até atingir uma temperatura abaixo da temperatura do ambiente que deve ser refrigerado. Existem algumas propriedades que caracterizam um bom fluido refrigerante. Então, a primeira delas é um alto calor latente de vaporização. Esse alto calor latente de vaporização, ele identifica o quê? Uma condição em que o fluido refrigerante precisa receber uma alta quantidade de calor, ou seja, precisa remover uma alta quantidade de calor para vaporizar completamente. Então, o fluido refrigerante que tem um alto calor latente de vaporização, ele vai requerer do sistema uma menor vazão de fluido refrigerante. Então, vai necessitar de menos fluxo para promover aquela mesma potência frigorífica. Uma outra questão importante dos fluidos refrigerantes, uma característica importante, é que ele opera em pressões moderadas, ou seja, dentro do evaporador ele deve operar a uma pressão que não seja tão baixa que caracterize um vácuo, ou seja, que não possibilite a infiltração de ar no sistema, e ele não pode operar no condensador a uma pressão tão elevada que promova deformação e danificação do trocador de calor. Ele deve também ser estável quimicamente e compatível com os materiais que compõem o sistema, cobre, aços, alumínios, e também com o fluido refrigerante. Ele não pode corroer esses materiais e, em caso de vazamentos, é necessário que ele seja não tóxico e também não inflamável. Também é muito importante no contexto atual de preocupação com o meio ambiente que esse fluido refrigerante não promova grandes impactos ambientais. Também é interessante que o fluido refrigerante tenha uma alta densidade associada ao ponto de ebulição. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o compressor vai ter uma menor quantidade de trabalho para promover o escoamento desse fluido refrigerante. Também deve permitir, se possível, uma fácil localização de vazamentos, seja ele por odor ou por visualização, e ele deve ser compatível com o óleo lubrificante que lubrifica os componentes do sistema. O histórico dos fluidos refrigerantes ele passa pelo desenvolvimento dos primeiros, que foram a amônia e o dióxido de carbono, porém, apesar das ótimas qualidades refrigerantes, a amônia é altamente tóxica, enquanto que o dióxido de carbono ele trabalha a altas pressões de operação. Então, eles, apesar de serem fluidos refrigerantes com boas características, eles vão ter essa restrição da toxicidade da amônia e das altas pressões de operação do dióxido de carbono. A partir da década de 30, surgem os refrigerantes CFCs, os clorofluorcarbonetos, como o R12, R11 e R114. Entretanto, estudos na década de 60 e 70 verificaram que o cloro presente nos CFCs, nos clorofluorcarbonetos, ele promovia a destruição da camada de ozônio. Esse cloro, quando o fluido refrigerante vazava para o ambiente, esse cloro atingia a camada de ozônio, reagia com as moléculas de O3 e promovia a degradação dessa camada.
Então, problemas ambientais como destruição da camada de ozônio e aquecimento global motivaram o desenvolvimento de novos fluidos refrigerantes, como os HCFCs e os HFCs. Em relação ao meio ambiente, dois índices são bastante importantes quando se fala de fluido refrigerante. É o índice de destruição de camada de ozônio, onde os fluidos CFCs possuem em sua composição o cloro, o que contribui com a destruição da camada de ozônio, e eles vão ter uma máxima destruição de camada de ozônio. Um alto índice de destruição de camada de ozônio. Um segundo índice é o índice de aquecimento global. Então, muitos fluidos refrigerantes eles vão contribuir para o efeito estufa, e esse índice vai mostrar o quanto cada fluido refrigerante vai promover o aquecimento global por efeito estufa. Então, existe uma busca constante pelo desenvolvimento de fluidos refrigerantes que tenham baixo índice de aquecimento global e que também não promovam a destruição da camada de ozônio. Aqui são apresentadas algumas características de fluidos refrigerantes. Então, os CFCs, como R12 e R22, eles possuem cloro, como já foi discutido, que promove a destruição da camada de ozônio. Eles têm a possibilidade de detecção de vazamentos por dispositivos eletrônicos e ele tem uma boa compatibilidade com os óleos. Existem ainda fluidos inorgânicos, como a amônia e dióxido de carbono. Como já foi discutido, a amônia é altamente tóxica, ela corrói o cobre e não se mistura com óleo, enquanto o dióxido de carbono ele requer altas pressões de operação, o que pode danificar os componentes e requer que os trocadores de calor sejam confeccionados com materiais mais resistentes. Dentre os refrigerantes alternativos se apresentam os HFCs, como por exemplo o R134, que não promove a destruição da camada de ozônio por não ter o cloro em sua composição e contribui menos que os CFCs para o efeito estufa. A segunda parte dessa aula é voltada para a psicrometria. A psicrometria ela é responsável pelo estudo das misturas de ar e vapor de água. Deve-se observar que o ar atmosférico ele é uma mistura de ar seco e vapor de água ou de umidade. Então, a umidade produz efeitos sobre essa mistura de ar atmosférico, de forma que é muito importante que haja um estudo das condições desse ar atmosférico em termos de seu teor de umidade. Alguns processos, como por exemplo o processo de resfriamento que ocorre no evaporador, eles vão promover a remoção de água ou a remoção de umidade do ar. Isso ocorre geralmente porque a temperatura da serpentina do evaporador, em geral, ela se encontra abaixo da temperatura do ponto de orvalho do ar. Essa temperatura do ponto de orvalho é a temperatura na qual a umidade que está contida no ar vai se condensar e vai formar o condensado e que vai ser removido por meio de drenos. Então, quando você observa aquele gotejamento nos sistemas de condicionamento de ar de janela ou a necessidade do dreno em sistemas de tipo split, aquilo ocorre justamente pela condensação da umidade que estava presente no ar quando ele atravessa o evaporador. O ar seco ele é constituído por oxigênio, que é o O2, nitrogênio, que é o N2, dióxido de carbono, que é o CO2, argônio, dentre outros componentes químicos em menor quantidade. Então, esses são os principais componentes do ar seco. Observa-se que o ar atmosférico ele é considerado uma mistura de ar seco, ou seja, oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, com uma certa quantidade de umidade, ou seja, de vapor de água. Dois parâmetros são bastante importantes e bastante comuns no estudo da psicrometria. O primeiro é a umidade absoluta, que representa a razão entre a massa de vapor e a massa de ar seco presente naquele ar atmosférico. O segundo é a umidade relativa, que representa a relação entre a umidade contida no ar
e a máxima umidade que esse ar pode conter. Então, por exemplo, um ar com umidade relativa de 60% significa que nele contém 60% de toda a umidade que esse ar pode absorver. O ar com umidade relativa de 100%, ele é denominado um ar saturado, ou seja, ele absorveu toda a umidade que ele pode absorver e, portanto, ele não pode armazenar mais nenhuma quantidade de vapor ou de umidade. A temperatura de orvalho, como já foi identificado em relação à formação de condensados no evaporador, vai representar a temperatura na qual o vapor de água começa a se condensar. Aquele vapor que está presente no ar começa a se condensar. Então a gente mostra alguns exemplos práticos. Então observa uma garrafa de água gelada, quando você tira ela da geladeira, por exemplo, e coloca em cima de uma mesa, começa a se formar gotículas de água na superfície externa dessa garrafa. Isso ocorre pelo fato de que a garrafa se encontra a uma temperatura abaixo da temperatura de condensação da umidade que está presente no ar. Então ela se encontra abaixo da temperatura de orvalho daquele ar atmosférico. Portanto, a umidade, o vapor de água que está presente no ar, ao entrar em contato com a superfície fria da garrafa, a tendência é que ele se condense. Então as gotículas que formam, elas representam o vapor de água que estava contido no ar, mas condensou ao entrar em contato com a superfície da garrafa. Existem alguns processos psicrométricos, dentre eles a gente destaca o aquecimento sensível, que ocorre no condensador. Quando o ar atravessa o condensador, ele sofre um aumento de temperatura sem alterar o seu conteúdo de umidade, conteúdo absoluto de umidade. Então isso caracteriza um aquecimento sensível. Observa-se que, ao ser aquecido, esse ar tem a sua umidade relativa diminuída. Ou seja, no aquecimento sensível, a umidade absoluta é constante, porém a umidade relativa do ar diminui, abrindo possibilidade para que esse ar absorva mais umidade. Um outro processo psicrométrico é o resfriamento com desumidificação. Então ele vai ocorrer com um ar que atravessa o evaporador. Como o evaporador se encontra a uma temperatura abaixo da temperatura do ponto de orvalho, ou seja, uma temperatura abaixo da temperatura de saturação do ar atmosférico, ou seja, também de uma outra forma, se encontra abaixo da temperatura de condensação daquela umidade que se encontra no ar atmosférico, então vai ocorrer a condensação dessa umidade. Então o vapor de água contido no ar, ele vai entrar em contato com a superfície fria do evaporador, da serpentina do evaporador, e vai começar a condensar, formando gotículas de água que são armazenadas e rejeitadas pelo dreno. Outros processos psicrométricos são resfriamento com umidificação, onde é promovido um resfriamento do ar e ao mesmo tempo é pulverizado gotículas de água, promovendo a umidificação. Existe também o aquecimento com umidificação, onde se promove um aquecimento do ar e uma pulverização de gotículas de água para aumentar o teor de umidade, promover a umidificação desse ar, e uma mistura também de ar adiabática. Na psicrometria, alguns dispositivos são utilizados para avaliar o conteúdo de umidade do ar. São eles os termoigrômetros. Os termoigrômetros, eles promovem a medição de temperatura e também a medição em geral de umidade absoluta ou umidade relativa. Então, um parâmetro bastante interessante é a definição de uma umidade relativa de 60% como uma umidade média adequada para a condição de conforto térmico. Nessa figura a gente verifica aí um termoigrômetro, apresentando aí temperaturas de 24,9 graus, 26 graus e umidades relativas de 60% e 56%. Então aqui estão as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa aula. Nessa aula foram foram estudados os fluidos refrigerantes, os principais fluidos, as características necessárias para um bom fluido refrigerante,
Foram também identificados os problemas ambientais que são causados pelos fluidos. Em geral, os que têm cloro promovem a destruição. Outros fluidos também promovem aquecimento global pelo efeito estufa. Verificou-se também o estudo da psicrometria, que é o estudo do ar atmosférico como uma mistura de ar seco e umidade. Foram conhecidos os processos psicométricos, como aquecimento sensível e resfriamento com desumidificação, variáveis associadas à psicrometria, como umidade relativa, umidade absoluta, temperatura de ponto de orvalho. E a aula se encerra por aqui. A disciplina também está encerrada aqui nessa terceira unidade. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas e tenham adquirido um bom conhecimento.